onde queres que façamos os preparativos para a Páscoa? Foi a pergunta que os discípulos fizeram a Jesus. Eles sabiam que a festa da Páscoa estava próxima e que, portanto, Jesus iria celebrar junto aos seus discípulos a sua última Páscoa, tendo em vista que depois daquela Páscoa ele já teria sido imolado, já teria sido sacrificado. Onde queres que façamos os preparativos para comeres a Páscoa? Irmãos e irmãs, depois no relato do Evangelho, nós acompanhamos a instituição da Eucaristia. Jesus que pega no pão e diz: isto é o meu corpo. E depois, tomando também o cálice com vinho, dá graças, abençoa e diz: isto é o meu sangue, o sangue da aliança que é derramado em favor de muitos. Cristo sabe do significado, do peso de suas palavras, evidentemente. E os discípulos também sabiam desta verdade. E estas palavras ficaram gravadas na memória dos seus discípulos, pois o próprio Jesus recomendou para eles: fazei isto em memória de mim. Foi, portanto, um mandado, foi uma ordem, foi um pedido: fazei isto em memória de mim. Olhemos então, irmãos e irmãs, para estas palavras que Cristo pronuncia nesta última ceia, quando ele institui a Eucaristia. Vamos do final para o começo. Primeiro, fazei isto em memória de mim. É uma ordem de Jesus. Ele não está dizendo que os discípulos podem escolher se vão fazer ou não. Ele não diz aos discípulos: se vocês quiserem, quando vocês desejarem, quando vocês sentirem, quando vocês estiverem assim ou desse modo. Não. Jesus disse: fazei isto em memória de mim. É mandato dele, é ordem dele, que a igreja cumpre desde que o seu fundador, Jesus Cristo, então fez este pedido, voltando para o Pai e enviando o Espírito Santo. A igreja perpetua no tempo aquele momento, aquela hora em que Cristo institui a Eucaristia, em que ele quis permanecer para nós na Eucaristia. Como o prefácio, dentro em breve, nós ouviremos na celebração da Santa Missa, o prefácio que diz: quando estava reunido com os apóstolos na última ceia, para perpetuar pelos séculos a memória da sua paixão salvadora, ele, Jesus, ofereceu-se a vós como cordeiro sem mancha, para perpetuar. Estamos aqui, portanto, perpetuando aquilo que Jesus fez naquela última quinta-feira. Estamos aqui, portanto, obedecendo ao Senhor naquilo que Ele nos pediu: fazei isto em memória de mim. Quando nos reunimos para celebrar a Eucaristia, estamos vivendo na obediência ao Senhor. Fazei isto em memória de mim. E por isso, irmãos e irmãs, repito mais uma vez, a importância de virmos à igreja, de participarmos na igreja, de estarmos como igreja celebrando a Eucaristia. Jesus também não disse: cada um na sua casa faça isso. Não,
é como igreja, era quando ele estava reunido com os seus apóstolos. É assim, irmãos e irmãs, também conosco. Quando estamos reunidos como igreja, obedecemos ao Senhor. Fazer isto em memória de mim. Vir para a igreja, participar da igreja, estar na igreja. O tempo da pandemia já passou, em que a gente tinha medo de ficar perto de outro e até encostar em outro. Já passou. É tempo de estarmos reunidos, é tempo de estarmos unidos, celebrando a nossa fé, agradecendo ao Senhor por este dom que Ele nos deu. Hoje, inclusive, a sequência que foi cantada, ela vai dizer: tanto possas, tanto ouses, em louvá-lo não repouses, sempre excede o teu louvor. Tanto possas louvar a Eucaristia, louve a Eucaristia. Tanto ouses louvar a Eucaristia é sempre maior. Em louvor não repouses, não descanse em louvar ao Senhor, não descanse em vir à igreja, participar da Santa Missa, participar da Eucaristia, viver como igreja na obediência ao Senhor e, acima de tudo, além de obedecermos, recebermos a Ele na Eucaristia. Hoje, esta festa foi instituída na igreja justamente para manifestar de modo público a fé da igreja na Eucaristia. Cristo que permanece na Eucaristia, pois a igreja entende o peso que tem a palavra de Cristo. Quando ele toma o pão, ele diz para os seus discípulos: isto é o meu corpo. Prestemos atenção novamente nas palavras de Jesus. Isto é. Jesus não disse: isto representa o meu corpo. Jesus não disse: isto simboliza, é símbolo do meu corpo. Ele diz: isto é o meu corpo. E aí, irmãos e irmãs, a gente parte para a palavra de Deus. Aquele cuja palavra criou os céus e a terra, criou tudo o que existe, é aquele mesmo que transforma uma realidade que já existe em outra realidade que não era aquela. Trata-se, portanto, da chamada transubstanciação, mistério de fé, palavra que a igreja encontrou para expressar aquilo que acontece na celebração eucarística. O pão deixa de ser pão, o vinho deixa de ser vinho, mantendo inclusive ainda suas características olfativa e de gosto, mas já não é mais pão, já não é mais vinho. Por quê? Porque sobre aquele pão e sobre aquele vinho consagrado agiu a palavra poderosa de Deus, palavra dita por um dos seus ministros, que nenhum poder dele tem, da parte dele vem. O poder é unicamente de Deus. É Deus quem, através do seu Espírito Santo, através de Jesus Cristo, usando daquele sacerdote, assim como o sacerdote agora usa desse microfone, é Deus quem, usando daquele sacerdote, transforma aquela substância do pão na substância do corpo de Jesus, transforma a substância do vinho na substância do sangue de Jesus. Por isso Jesus diz, ao consagrar a Eucaristia: isto é o meu corpo. Depois, consagrando o vinho, ele vai dizer: isto é o meu sangue. E a palavra de Jesus perdura para sempre, permanece para sempre, e esta é a verdade da nossa fé. Enquanto existirem as espécies eucarísticas, ali estará Cristo na Eucaristia consagrada, na hóstia consagrada.
Por isso, irmãos e irmãs, o valor, a reverência e o respeito que devemos ter pela Eucaristia, pois Cristo agora vem a nós através da Eucaristia, corpo, sangue, alma e divindade oferecidos para nossa salvação. Irmãos e irmãs, Cristo quis permanecer conosco para perpetuar pelos séculos a memória do mistério da salvação, para perpetuar pelos séculos a sua presença entre os discípulos. Lembremos as palavras que ele disse aos seus discípulos quando retornou para o Pai no dia da ascensão. O evangelista Mateus nos traz esta palavra: eis que estarei convosco todos os dias até o fim dos tempos. Jesus não inventa história não. Jesus não tem conversa para boi dormir. Jesus, o que ele diz é a verdade. Jesus, o que ele diz permanece para sempre. Jesus, o que ele diz se cumpre. E se ele disse: eis que estarei convosco todos os dias, ele tinha que encontrar uma forma de permanecer conosco. A forma que ele encontrou foi ficando na Eucaristia, foi permanecendo entre nós. É verdade, irmãos e irmãs, temos também a presença espiritual de Cristo, aquela mesmo a qual ele fez referência: onde 2 ou 3 estiverem reunidos em meu nome, eu aí estou no meio deles. Cristo está reunido, Cristo está em nosso meio, quando 2 ou 3 se reúnem, mas Cristo está de modo perfeito, de modo excepcional, entre nós na Eucaristia, de modo físico, presente entre nós na Eucaristia. Eis que estarei convosco todos os dias, talvez em uma casa, celebrando, fazendo ali um momento de oração, quem sabe rezando o texto. Ali Cristo sim está presente, ali Cristo sim se faz presente, mas ele se faz presente de modo especial por meio da Eucaristia. Eucaristia que é dada a nós para a nossa salvação. Eucaristia que é para os santos e para os pecadores. Portanto, tenhamos muito cuidado com aquela talvez tentação que diz: eu sou indigno por causa dos meus pecados. Se tem tantos pecados a ponto de se tornar indigno, procure a confissão. Faça a sua confissão para você comungar. Se fez a sua confissão, se tem apenas aqueles pecados ou quedas leves do dia a dia, procure a Eucaristia, porque a Eucaristia é alimento dos santos, é alimento dos pecadores. Dos santos, para que continue na santidade, para que não caia da santidade, para que não saia do caminho da santidade. Mas a Eucaristia é também alimento dos pecadores, pecadores que precisam da conversão, pecadores que precisam alcançar a graça da santidade, pecadores que precisam entrar no caminho da santidade. E a Eucaristia vem dar força para isso, a força vem dele, a santidade vem dele. É isso que nós dizemos também no prefácio da Santa Missa: na verdade, ó Deus, ó Pai, somente vós sois santo, somente ele é santo, e quem dele se aproxima vai também vivendo a santidade. Por isso a necessidade, por isso a importância de comungarmos da Eucaristia. Se já estamos vivendo a conversão, para continuarmos vivendo na conversão. Se ainda não nos convertermos, para que o Senhor nos dê a graça da conversão, para que Ele nos dê a força necessária para viver a santidade e assim podermos então continuar comungando a Eucaristia, para continuar no caminho da santidade. Eucaristia, presença real de Cristo em nosso meio. Eucaristia, oferecida para nossa salvação. Eucaristia, permanência real de Cristo entre nós. É palavra dele: isto é o meu corpo, isto é o meu sangue.
Que pena que as outras igrejas não têm a Eucaristia, ou que às vezes celebram uma vez por mês o que eles chamam de a Santa Ceia. A Santa Ceia acontece aqui, toda vez que a gente se reúne para celebrar a Eucaristia. Não é uma vez por mês, porque a gente não se alimenta uma vez por mês. A gente precisa se alimentar da Eucaristia o mais frequentemente possível. E aqui temos a Eucaristia, presença real de Cristo, presença real dele na Eucaristia, no corpo, no vinho consagrado, no pão e no vinho consagrado, oferecidos para nós, para nossa salvação, para nossa conversão. Irmãos e irmãs, neste dia em que como igreja celebramos a instituição da Eucaristia e manifestamos a nossa fé na presença real de Cristo na Eucaristia, que Ele nos ajude cada vez mais a nos aproximarmos da Eucaristia, para termos força para a nossa conversão, que Ele nos dê cada vez mais esta graça de nos aproximarmos da Eucaristia, para continuarmos no caminho da santidade, para perseverarmos em nossa fé, em nossa caminhada, como igreja e como discípulos. E há, portanto, a pergunta que os discípulos fazem no início deste Evangelho: onde queres que façamos os preparativos para comeres a Páscoa? É aqui que a Páscoa acontece, é aqui que os preparativos foram feitos, é aqui que Cristo se oferece a nós no banquete da Eucaristia. Que Ele, o Senhor, nos dê sempre a graça de podermos nos aproximar da Eucaristia. E se você, por alguma razão, por algum motivo, em função de sua situação de vida, não pode comungar fisicamente na Eucaristia, receber a hóstia, faça a sua comunhão espiritual, porque, irmãos e irmãs, nem sempre significa que por receber a hóstia a pessoa está vivendo de acordo com aquilo que Jesus pede. Nem sempre receber a hóstia significa que aquela pessoa está vivendo também em graça. É preciso receber a Eucaristia em graça, é preciso receber a Eucaristia para alcançarmos a salvação. E se por algum motivo você não pode comungar na Eucaristia, faça a sua comunhão espiritual. Talvez comungando espiritualmente, esta comunhão esteja trazendo mais fruto para você do que aquela pessoa que está recebendo a hóstia na boca dela, porque talvez não esteja vivendo aquilo que o Senhor pede. Por isso, o coração de cada um, apenas e somente o Senhor conhece, apenas e somente o Senhor é capaz de conhecer. Vendo alguém, olhando alguém ou percebendo alguém que talvez esteja até em condição irregular de receber a Eucaristia, deixe que aquele pecado ela leva para ela, faça a sua comunhão, comungue, peça ao Senhor. Se não pode comungar na Eucaristia, faça a sua comunhão espiritual, peça que o Senhor lhe ajude na graça da conversão, peça que o Senhor lhe ajude a andar no caminho da santidade. E assim, irmãos e irmãs, todos nós, como igreja, quem pode comungar, quem não pode comungar, iremos receber os benefícios da Eucaristia, porque ela foi instituída para nossa salvação. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Meditemos então, irmãos e irmãs, nesta palavra do Senhor que se realiza em cada missa pelo poder do Espírito Santo. Isto é o meu corpo, isto é o meu sangue.